Amém? Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada que seja floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-nos, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, Deus. Graças a Deus. Esse salmo aqui é um salmo muito importante. É um salmo exponencial. Talvez seja o salmo mais antigo escrito, porque quem escreveu ele não foi Davi, como a maioria pensa que de Davi são todos os salmos. Não. Davi escreveu pelo menos a metade dos 150, 75. Mas esse salmo aqui é de Moisés, um dos maiores líderes de todos os tempos, um homem de Deus, um homem que teve revelação de Deus, um homem que teve intimidade com Deus, um homem que teve conexão muito forte com Deus, um homem que teve tanta autoridade a ponto de influenciar Deus, um homem escolhido desde o ventre, poupado da morte, um herói da fé, aquele que preferiu o próprio de Cristo, mediante as riquezas que ele poderia desfrutar ali naquela terra rica, naquele momento, o Egito. Mas Moisés era um homem escolhido por Deus. E esse salmo aqui, queridos, segundo a teologia sistemática, ele é um salmo cosmológico, é um salmo ontológico e é um salmo teleológico. Cosmológico por quê? Porque no cosmos tudo está em conexão, tudo foi projetado, tudo está interligado, aquilo que há no mundo está interligado. Ele é ontológico, porque trata do ser de Deus, que é um ser superior, que é um ser soberano, que é um ser criador, e trata do ser do homem também, que é um ser limitado, que é pó, e todos nós somos pó, e ao pó nós voltaremos.
E não adianta querer se achar alguma coisa, porque é pó. E vocês, talvez, quem não está sentado ao lado de alguém pode se considerar um pó, mas se você está sentado ao lado de alguém, você está sentado ao lado de um pó. E ao pó nós retornaremos, porque somos pó. Não importa se a nossa vida é de 70, oxalá que eu chegue a 70, estou com 52, então falta 18, mas ontem eu estava sentindo umas agulhadas no coração e eu pensei, meu Deus, será que é hoje? Aí já fui, me consertando, pedindo perdão de tudo que é jeito, e nós não sabemos. E se for 80, amém, daí eu tenho mais 28 anos. Meu Deus, como a vida é breve, não é verdade? Misericórdia. E se for para viver 90 anos, aí eu tenho mais 38. Mas, queridos, Moisés viveu 120 anos. E não sabemos com qual idade ele escreveu esse salmo. Mas ele abordou aqui, terrivelmente para o nosso conhecimento, que a vida de um homem é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas passou de 80, canseira, enfado, então, que vale mesmo, não sei, nós servimos a Deus e garantimos a nossa eternidade. Isso que é extremamente vital e importante e relevante. Nós pensarmos que nós temos uma casa lá no céu, construída pelo próprio Cristo. Evangelho de João 14 nos informa isso. E aquela casa não vai ser assolada por nenhum ventinho. Tem aí uma perspectiva de um novo ciclone se formando. E a gente já vai ficando assim, meu Deus, com o coração meio apertado. Não é verdade? E olha, queridos, nós temos ciência que se nós estamos neste mundo e nesta terra, estamos sujeitos à chuva que cai, ao vento que sopra, ao rio que desce e dá conta para casa. Jesus abordou tudo isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Então não adianta, aonde quer que nós formos, tudo pode acontecer. Estava conversando hoje com a minha querida esposa, e estava falando do meu desejo de ir para Fortaleza, porque dá a impressão que para aqueles lados lá do Nordeste não chove muito, mas é quente que é uma barbaridade. Aí ela já cogitou e nós íamos para o Alasca, que é frio. Aí eu então vamos contar uma vez, vamos morar lá. Pastorear os pinguins na Antártica. Pelo menos pinguim não vai dar nem tipo de dor de cabeça, só dar uns peixes para eles, está tudo certo. Uma Sibéria, que é 70 graus abaixo de zero, mais ou menos por aí. Mas, queridos, até pensei para Israel, vou morar lá em Israel. Lá não tem chuva, não tem ameaça de ciclone, de tornado, de chuva, de temporal, mas tem bomba que pode cair na cabeça das pessoas, né, Cláudio? Então, onde quer que nós formos, a nossa segurança tem que estar no Senhor nosso Deus. Porque Moisés declarou assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
É o Senhor quem tem cuidado da nossa casa. E o autor de outro salmo, o Salmo 127, de Salomão, quem compôs o Salmo 127 foi Salomão. Salomão compôs assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós podemos estar em qualquer lugar, se o Senhor for a nossa força, a nossa segurança, nós estamos bem amparados, nós estamos bem protegidos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Mas, queridos, a nossa vida aqui e 70, 80 anos, 120 como Moisés, 360 como Enoque, 969 como Matusalém. Matusalém viveu uma barbaridade, que inveja gospel do Matusalém. Olha, 969 anos é ano para viver, que coisa maravilhosa. Mas chegou um dia lá que Matusalém morreu também. E o que importa mesmo é a eternidade. E Moisés está nos revelando aqui que de eternidade a eternidade o nosso Deus é Deus, digno de honra, de glória e de louvores. Nosso Deus soberano. O homem é pó, é limitado. Ele aborda aqui, gente, com uma profundidade acerca da nossa realidade. E ele diz assim, no verso 5: tu os arrastas na torrinha, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada que seja e floresce, a tarde murcha e seca. Nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Só lembrando a igreja que Moisés, ele estava numa missão. Moisés foi chamado para uma missão. E todos nós, queridos, também fomos chamados para uma missão. Existe uma carreira proposta para cada um de nós. Todos nós somos missionários. Cada um tem uma missão. E cada um tem um propósito. Na teleologia, há um propósito definido para todas as coisas. E precisamos entender qual é o nosso chamado e qual é o propósito principal e primordial das nossas vidas. Moisés entendeu isso. Se nós analisarmos ali Hebreus capítulo 11, Moisés entendeu muito bem isso. Ele era missionário e ele estava conduzindo um povo. Ele tinha um chamado pastoral, pastorear um povo, uma grande igreja, num território totalmente difícil, um território desértico, inóspito, cheio de desafios e perigos, cheio de contrastes, muito calor de dia e muito frio à noite. E, queridos, um povo o tempo todo na sua culatra, um povo o tempo todo lhe oprimindo, um povo o tempo todo pedindo água, um povo o tempo todo pedindo comida, um povo o tempo todo lhe dando dor de cabeça. E chegou um tempo que Moisés, queridos, ele caiu a pensar na sua vida e na existência de Deus. E ele chegou a uma conclusão muito pertinente e que cabe a nós meditarmos e refletirmos naquilo que ele expõe
neste Salmo 90, aqui, uma das coisas preponderantes desse Salmo é o seguinte: no verso 8, ele declarou assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Porque muitas vezes, nós temos procedimentos diante de homens, e os homens têm visão limitada, mas Deus não. Deus não, com Deus é diferente. Provérbios 15, 11 é um texto que me chama muito a atenção. Diz lá que o inferno e a perdição estão perante os olhos do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O inferno e a perdição, Deus está contemplando. Os nossos corações também. Salmo 44, 21 diz que Deus conhece os segredos do coração. Deus conhece os segredos do coração. Então Deus sabe absolutamente tudo acerca daquilo que nos permeia, daquilo que nos envolve, daquilo que está atrelado ao nosso ser ontológico. Ou seja, Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. E Deus sabe das nossas limitações, das nossas sensibilidades, das nossas fragilidades e de tudo aquilo que envolve a nossa vida, o nosso ser. E olha, nós estamos, queridos, tão sujeitos a errarmos de tantas maneiras. Eu estava pregando lá na igreja do pastor Adalberto e abordei aquilo que eu venho abordando aqui há muito tempo. Duas coisas que me chamam a atenção: é que um homem muito sábio pode ser insensato e comprometer-se a ponto relevante. Salomão foi o homem mais sábio, pediu sabedoria para Deus. Depois de Jesus Cristo, que é o homem mais sábio da Bíblia, mas ele foi influenciado por algumas das suas mulheres e idolatrou. Como é que pode um homem com a sabedoria que ele teve de se prostrar diante de ídolos e assim causar repugnância aos olhos de Deus e ter lá o seu final apagado, diferentemente do seu pai? Porque tanto Davi quanto Salomão reinaram 40 anos. Só que a Bíblia nos informa que Davi, olha, chegando aqui nos 70 anos que Moisés colocou nesse salmo, Davi, ele morreu com 70 anos. Veja, brevidade da Bíblia. Só que a Bíblia nos informa que ele morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Ou seja, a Bíblia nos conta o final relevante de Davi e o legado dele. Teve lá as suas falhas, e falhas grotescas e grosseiras. Todos nós conhecemos muito bem as falhas de Davi. Se arrependeu, compôs 2 salmos de arrependimento, Salmo 32 e Salmo 51. Mas, gente, foi confrontado pelo profeta, humildemente recebeu o confronto, e isso foi muito, muito importante na sua vida, porque se ele não recebesse o confronto com o coração flexível, quebrantado, a história poderia ser diferente, porque quem teria que morrer seria ele, por aquilo que ele cometeu, adulterar com Batseba e ainda elaborar malignamente a morte do seu fiel soldado, Urias. Então, quem deveria ser morto era Davi, mas como Deus viu o arrependimento, porque assim, gente, colocou Moisés aqui, no verso 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Chegou um dia lá, queridos, que o Natan procurou Davi e começou a contar uma história no ouvido de Davi, e o Davi achou que não tinha nada a ver com ele.
no final das contas, ele sentenciou-se a ele mesmo. É digno de morte a pessoa que cometeu isso. E o Natan falou: esse homem é você. E agora, a partir de agora, a coisa vai ser assim. Se você fez as escondidas, vai começar a ser colocado em cima do telhado. A espada não se apartará mais da tua casa. Imaginemos nós, o coração do Davi recebendo uma palavra dessa. Acabou. Mas, porém, entretanto, continuou. Porque a Bíblia nos informa que ele morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Primeiro plano, Deus 29, 28. Mas o Salomão, gente, sabe do jeito que foi, que final apagado. Sabe? Por isso que a Bíblia nos informa. Moisés nos tratou de sabedoria nesse salmo aqui. Ensina-nos a contarmos os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, ele deu um baita conselho a nós como igreja. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Devemos ter as nossas buscas para em meio espiritual sairmos da insensatez e entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Como que eu posso me comportar da melhor maneira possível dentro do propósito de Deus para mim? Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem está nessa disposição de encher-se do Espírito Santo nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? A nossa motivação tem que ser focada, o nosso foco tem que ser esse: buscar sabedoria, encher-me do Espírito Santo, aproximar-me mais de Deus. Porque, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide que não cairá. Porque o Moisés ele sofreu um levanto, que eu estou partindo no final dessa palavra. Em Números 12, ele sofreu um levanto terrível. Moisés teve muitas dificuldades durante a sua trajetória, com certeza. Ele teve muitas amarguras, muitas neuroses, muitas decepções. Olha, gente, um dia que ele foi afligido, um dia que ele foi atormentado pelo povo. Imaginemos nós aquele episódio do bezerro de ouro, a ira dele, o tempo todo, quando ele estava na sessão com Deus. Deus falando: Moisés, eu vou matar esse povo, vou fazer ele de uma grande nação, Moisés. Não, Senhor, ele lá naquela batalha com Deus, não, o que dirão as nações? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito para trazer para esse deserto matá-los? E ele lá intercedendo, intercessor nato, vai estar advogado diante de Deus. Mas quando ele se deparou com o povo, naquela idolatria, naquela corrupção, porque eles se prostraram diante do ídolo, aí eles começaram a beber, a comer e depois a se prostituir. Ou seja, o negócio virou uma orgia. Imaginemos nós, o Moisés tinha acabado de receber as tábuas da lei e de repente se depara com o povo lá numa orgia. E ele, como líder, e aquele povo sob a responsabilidade dele. Chegou um momento que ele falou: Senhor, eu não aguento esse povo. Mas chegou um momento que Deus falou: o povo que você tirou, parece que eu ficava jogando o povo. O Moisés: mas Senhor, o povo é teu. Mas Deus disse: Moisés, mas você que tirou o povo lá do Egito. E gente,
Em Números 12 há o relato que os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. Miriam e Arão. E, com certeza, quem mentoreou a questão foi a Miriam, porque quando Deus tratou, quem ficou leproso foi ela. O Arão ficou leproso. Talvez ela influenciou. Talvez ela chegou para o Arão e falou assim: olha, Arão, querido, o nosso irmão Moisés está meio fora da casinha. Casou com uma mulher egípcia. Outra coisa, será que Deus só fala com ele mesmo? Será que ele fala conosco também? Afinal de contas, nós somos mais velhos do que ele. Só que não. O líder era Moisés. Aí Deus chamou os três para uma sessão, uma reunião. Os três fora da tenda. Vamos fazer aqui uma reunião. Miriam, presta atenção em mim. Miriam, Arão, Moisés. Se eu levanto um profeta, eu me dirijo a ele através de visões, missões. Mas com Moisés é diferente. Com Moisés é boca a boca, face a face. Moisés é especial. Moisés é especial. E aí Deus se dirige para Miriam e Arão e diz assim: quem são vocês para falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor se acendeu e Deus se retirou, e na hora que Deus se retirou, a Miriam ficou leprosa. E o Arão levou um susto. Misericórdia, o que nós fizemos? Moisés, por favor, perdoa, intercede por ela diante de Deus. Imaginemos nós o coração de Moisés em relação a isso. Vendo Deus tratando com seus irmãos e a sua irmã ficando leprosa. Depois ele tendo que interceder por ela e ela ficando fora, reclusa durante 7 dias e praticamente não se recuperou mais e morreu. E Moisés, gente, depois disso, aturdido, assolado, o povo pedindo água, ele vai até Deus. Deus, povo, água, povo, Senhor. O que fazemos, Senhor? Vai e fala a rocha, Moisés. Então tá bom, vamos lá, vamos falar a rocha. Pegou a vara dele. Está aqui água, vocês. A Bíblia recomenda para nós, igreja, Paulo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Recomendação para a igreja hoje. Ou seja, se nós estivermos bravinhos, quem está bravinho aqui nessa noite? Não, hoje eu estou pianinho. Hoje eu estou menos maracujá, eu naveguei no oceano do Espírito. Hoje eu estou mansinho. Olha, nem a buzinada no trânsito vai tirar. Se você tiver bravinho, tem que ficar mansinho. Dá para olhar para o irmão e dizer isso? Se você tiver bravinho, fique mansinho. Porque, gente, o problema não é irar-se, o problema é irar e pecar. E eu, Moisés, por causa disso, ele se comprometeu. Olha, gente, mesmo passando por tudo que passou com o povo, mesmo conduzindo aquele povo difícil, por território desértico, cheio de desafios pela frente, tendo que atravessar o mar, tendo que ver a água da água, tendo que ver a rocha verter água, tendo que ver o maná vir do céu,
Temos que ver Deus mandar codornizes para satisfazer a vontade do povo comer carne. E, gente, chegou a sair pelo nariz as codornas. Imagina o povo comendo codorna. Quem já comeu codorna aqui? Alguém já comeu codorna? Olha só que interessante. É gostoso? Parece um franguinho, acho, né? Olha, imagine você comendo uma codorna. No Egito você comia muito bem cebola, alho poró, melancia, melão, carne. Olha, no Egito nós éramos oprimidos, mas lá tinha boa alimentação. Agora aqui, bom, Deus mandou codorna, então vamos comer codorna. Aí as codornizes estavam entre os dentes, acendeu-se a ira de Deus e as codornizes começaram a sair do marido do povo. E houve uma matança. E o Moisés se deparando com tudo isso. Aí, gente, Moisés ele vai para Deus e nossa, é difícil a coisa. Mas ele pede aqui algo tremendo nesse salmo. Ensina-nos a contarmos os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Porque, amados, para aniquilar com a insensatez é só sabedoria. De duas uma, ou você é insensato ou você é sábio. E, queridos, se conhecem as árvores pelos frutos. Os frutos que você está produzindo no reino são produtos de insensatez ou de sabedoria. Porque vamos ter que, gente, dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para Deus. Será que muitas pessoas não veem um ponto de missões, até mesmo fechando seus corações para a oferta, que pode ser direcionado através de um propósito missionário? Agora, queridos, é aquilo que Moisés falou no Salmo 90. Diante de ti pusestes os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, Deus conhece os corações e as motivações. Deus conhece todas as coisas. Será que os nossos frutos são provenientes de sabedoria? Será que nós verdadeiramente estamos lutando para adquirirmos a sabedoria que edifica a casa, com as suas 7 colunas? Sabedoria é essa que é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia com os frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Será que essa sabedoria está fazendo com que nós produzamos frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus? Porque se uma pessoa muito sábia pode se dar a insensatez, e se uma pessoa muito mansa pode irar-se e pecar relevantemente, quem somos nós? Agora, quem somos nós? Você pode se achar aí a bolacha Traquinas no deserto, ou a última Coca-Cola. Mas quem somos nós diante de um Moisés que bateu na rocha 2 vezes e Deus proibiu ele de entrar? Quem somos nós perto de um Salomão, que reinou em Israel e prosperou sobremaneira, só que influenciado lá por algumas mulheres? Não sei quantas, teve 1000. Não sei quantas mulheres ele influenciou. 350, 430, 504. Quantas mulheres influenciaram Salomão? Você teve 1000. 747, talvez. Misericórdia. Se uma mulher já tem um poder tremendo de influência nas nossas vidas, se uma só,
uma só. Já tem poder. Imagina 2, 3, 4, 5. Então, queridos, nós temos que seguir que Moisés aconselhou dentro de direção, sabedoria, e que o Senhor, por sua graça, confirme as obras das nossas mãos. Que o Senhor confirme da melhor maneira possível as obras das nossas mãos. E que as nossas obras sejam para a glória e louvor do nome do Senhor. Com sabedoria, com serviço, com fidelidade, com generosidade, com dedicação, entendendo que há prioridades no reino, entendendo que existe uma carreira a propósito. Fique em pé nesse momento para a impressão que está sendo. O autor aos Hebreus, ele declarou lá em Hebreus 12, usando os heróis da fé, entre eles Moisés. Também Moisés faz parte da lista de Hebreus 11. Ele declarou assim: diz que estamos rodeados de grandes testemunhos. Hebreus 11, heróis da fé. Nós corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se nós estamos olhando para Jesus, queridos, Jesus aconselhou o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Pode vir qualquer assolação, a casa não cai, porque está edificada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu considero como um homem insensato e prudente, que edificou a sua casa na areia. Aí a chuva vem, o vento bate, né? E correm os rios e a casa cai, que não tem fundamentação, não tem alicerce. Agora, qual é a nossa escolha? Uma casa que cai ou uma casa que não cai? Qual é a nossa escolha? Eu deixo essa pergunta para mim e para você nessa noite. Amém, gente? Amém. Vamos orar.